Olá, meu querido, minha querida irmã. Mais uma vez nós temos aí o privilégio de pararmos um pouco, estudarmos um pouco sobre a palavra de Deus. E quero convidar você nesse momento para nós juntos, podermos debruçarmos um pouco mais e estudar sobre um tema que hoje é bastante importante, bastante interessante, que é Jesus e os pobres, Um tema bem amplo, um tema onde a gente pode entender um pouco mais sobre essa causa tão nobre, essa causa que tem que ser observada com bastante cuidado. E eu quero nesse momento convidar você para nós levar aí o nosso orações a Deus aí, falar com Deus e pedir a bênção dele sobre as nossas vidas. Santo Deus, eterno Pai, eu quero, Deus, te louvar, eu quero te agradecer, ó Deus, imensamente pela tua bondade, pelo teu amor. Quero te agradecer por mais esse dia de vida, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Muito obrigado, Deus, pelo presente que o Senhor tem proporcionado, Deus, a todos nós, a mim, ó Deus, que estou aqui a falar, e os irmãos que estão a ouvir, Senhor, porque é um presente muito importante que é a vida. Muito obrigado por tudo isso. Senhor, que eu também quero nessa manhã pedir a Deus as tuas bênçãos, Senhor, que o teu Espírito Santo possa, Deus, agir no nosso meio, a Deus, com todo poder, com toda a graça, para que nós possamos entender o teu texto, Deus, a tua palavra, entendermos, ó Deus, desse tema, Senhor, e podermos viver, ó Deus, de forma diferente, ó Deus, se por acaso nós tenhamos vivido, ó Deus, contrário, ó Deus, à tua vontade e ao teu querer. Senhor, seja conosco, abençoa-nos, ó Deus, nesse dia, para a honra e louvor do teu nome. Isso é o que eu te peço no nome de Jesus. Amém e amém. Que o nosso desejo, nosso maior desejo, seja mantermos a nossa fé. Nós possamos estar confiantes, independente de qualquer situação, nós possamos estar aqui em casa, no serviço, onde for. Nós possamos olhar para o Senhor e falar: Senhor, o meu maior desejo é te conhecer, é desfrutar da tua comunhão, Senhor. Nós possamos estar bem perto do Senhor, porque Ele quer se chegar a você. Cante conosco, ore conosco esse cântico. Quebranta, Senhor, o meu coração.
Meus irmãos, como disse, nós temos um tema bastante interessante, Jesus e os pobres, né? E aí, olhando para esse tema, a gente precisa entender alguns pontos aqui que eu quero trabalhar com os irmãos. E aí a gente precisa entender quem são esses pobres, né? Quem são as pessoas que é classificada como pobres. E a gente vai aí trabalhar nessa questão. A segunda questão que a gente vai trabalhar é como eles são vistos, né? Ou são aceitos, os pobres, né? E em terceiro lugar, eu quero também falar aí sobre quais são as causas da pobreza, né? Existe uma causa porque existe a pobreza, nós vamos poder estudar um pouco, pensar um pouco sobre isso. Também nós vamos pensar aqui um pouco, discorrer um pouco sobre o texto bíblico, entendendo o que a Bíblia diz sobre os pobres ou a pobreza, né? E em quinto lugar nós vamos aí tentarmos aí entender um pouco mais sobre essa relação de Jesus com os pobres. E por último nós vamos estudar e entender um pouco mais sobre qual é a resposta da igreja aos pobres, porque uma vez que Jesus ele tem uma relação com os pobres, Jesus, a vida dele, quando passou aqui na terra, foi de nos ensinar como viver, né? Ensinar como devemos agir. Então, qual é a resposta da igreja aos pobres, essas pessoas que precisam de ajuda, essas pessoas carentes, né? Quem são esses pobres e qual é a resposta da igreja a todos eles, ou pelo menos parcela deles, né? Então, o primeiro lugar que eu quero apontar aqui com os irmãos aqui, quem são os pobres, né? A gente pensando aí, a grosso modo, quem são os pobres? São pessoas que passam por privações, pessoas que no seu dia a dia eles têm falta de recursos, né, materiais, dinheiro, eles têm falta de moradia, eles têm falta aí no seu dia a dia, às vezes até de recurso para alimentação. Tem aí muitas áreas aí que podemos, como posses, né, bens materiais, lhe faltam, né, recurso na área aí educacional, recurso na área, em várias áreas da vida. Então, esses, no senso comum, são os pobres, ou seja, aquele que tem aí privações, e aí de várias naturezas. De acordo com o dicionário, os pobres é aquele que tem aí a carência do essencial para sobreviver. Parece aqui que o dicionário ele caminha numa ideia de uma extrema pobreza, uma pobreza mais aguda, mais profunda. E também o próprio dicionário ele descreve aí, de certa forma, uma outra maneira de pobreza, que é aquele que não demanda esforço, criatividade, elaboração, que seria aí os pobres de espírito, né? E aí, olhando para o dicionário, olhando para o senso comum, vem a pergunta, o que a Bíblia diz, ou o que a Bíblia classifica como os pobres? E aí, em uma fala de Jesus, lá em Lucas, capítulo 4, verso 18, ele pega aquele texto lá e a gente vai mais à frente ler esse texto, discorrer sobre esse texto, entender um pouco mais. Aí naquela fala de Jesus, ele diz que os pobres são os cativos, os cegos e os oprimidos. Então ele classifica dessa forma ali os pobres. E aí, a segundo ponto que aí a gente precisa entender nessa manhã, que a gente tem a proposta de estudar nessa manhã, é como são vistos ou como são aceitos os pobres, né? Porque existe um olhar da sociedade, existe um olhar das pessoas para os pobres. Como é que eles são vistos? Você que talvez não seja pobre, talvez não esteja nessa classificação, como é que você enxerga aquele que é pobre, aquele que tem algumas limitações financeiras, aquele que a sociedade não vê com bons olhos, né? Como eles são vistos, como é que eles são aceitos, né? A gente vai pensar um pouco sobre isso, né? Existe uma classe em que se identifica com os pobres, até levanta a bandeira dessa causa, né? Se identificam ali.
Existem outros que não falam mal, né? Não falam mal deles, mesmo que eles não falem nada e fiquem calados, mas eles têm um olhar repulsivo, rejeitam, né? Os pobres. E tem aqueles que são indiferentes, né? Para ele nem tá cru nem tá assado, ou seja, são neutros. Mas o problema existe um olhar da sociedade. Por exemplo, quando você entra em determinados departamentos, em determinados prédios, existe lá um elevador para um tipo de classe e um elevador para tipo de outra classe, né? E aí geralmente o elevador que é para classe mais alta, ele tem um padrão, e o elevador que é para uma classe menos abastada, ele também tem um outro padrão, que geralmente é inferior, né? Então a gente vê que existe esse olhar para a sociedade, mesmo que sutil, existe. Eu lembro muito bem que um rapaz que estudava comigo, ele certa vez, ele foi convidado para pregar numa igreja e ele ia falar sobre um tema relacionado à desigualdade social, e ele se vestiu de mendigo, ele entrou no meio ali da igreja, meio que vestido como mendigo, como uma pessoa muito pobre, a pessoa, sabe, que a sociedade rejeitou e rejeita, e aí ele sentou ali e algumas pessoas pediram até para ele sair, né? E aí quando a pessoa que estava dirigindo ali o trabalho ali, chegou no momento da fala do orador da noite, ele disse: agora nós vamos convidar o nosso irmão, e aí anunciou lá o nome do irmão, e aí o irmão foi caminhando para o púlpito, e aí foi despindo, foi tirando a sua roupa, foi tirando aquela roupa que ele estava por cima, e aí quando viu, ele estava de uma forma mais apresentável, e ele disse: eu vim aqui dessa maneira para poder mostrar para vocês o quanto as pessoas pobres, as pessoas que são carentes, têm necessidade, sofrem lá fora. Então existe um olhar da sociedade para as pessoas que não têm tanto recurso, né? E a pobreza, ela existe em todas as épocas. Isso é fato, né? Todas as épocas. O próprio Cristo disse que os pobres sempre existirão, né? E ele diz isso aonde? Ele diz isso em Marcos, capítulo 14, verso 7. Olha a afirmação dele. Ele diz o seguinte: os pobres vocês sempre terão consigo e poderão ajudá-lo sempre que desejarem, mas a mim vocês nem sempre terão, né? Havia ali um porquê que Jesus estava abordando sobre isso, né? E aí o que acontece? Vem uma pergunta quando a gente lê um texto desse, né? Por que Deus não acaba com a pobreza? Né? Por que Deus não acabou com a pobreza? Por que Deus não intervém? Por que Deus não faz algo? As pessoas às vezes olham para isso e perguntam para si mesmo: por que Deus não faz algo? Né? Existem pessoas de fora que não entendem ainda a palavra, existem pessoas de dentro da igreja que às vezes ficam com essa dúvida: por que Deus não intervém? E aí a minha indagação é a seguinte: por que Deus também não intervém quando um filho, uma criança é abusada? Por que Deus não intervém quando o pobre é explorado? Por que Deus não intervém quando pessoas são injustiçadas? Né? Por que Deus não intervém? Deus não intervém porque, olhando principalmente para esse caso aqui, a gente vê que Deus não intervém porque Ele quer nos ensinar, através dessa causa tão ampla, tão nobre, de certa forma, porque Ele quer nos ensinar algo para nossas vidas. Veja no próprio versículo que ele diz o seguinte: os pobres vocês sempre terão consigo, mas poderão ajudá-los
sempre que desejarem, ou seja, Ele está nos dando a condição, a oportunidade de intervir, de ajudar, de olhar para a dor do outro e não olhar com indiferença, mas olhar com olhar de misericórdia. Então eu penso que Deus não interviu, não agiu no decorrer da história, porque Deus deu em todas as épocas a oportunidade das pessoas perceber a dor do outro, ter empatia com a dor do outro, né? Então eu penso que é por isso que Deus, e a resposta para mim é bem clara, por que Deus não intervém, por que Deus não põe um ponto final nesse negócio da pobreza que é algo tão doloroso? Por quê? Porque Deus está dando oportunidade de mim e de você, de pessoas no decorrer da história, de intervir, de poder se pôr no lugar do outro, poder contribuir, né, na dor do outro, né? Pode ser que a dor seja nossa e a gente quer que alguém venha e se manifeste. E Deus quer usar a gente, quer usar pessoas, quer usar mim, quer usar você, quer usar outros a interferir na vida de quem necessita. É assim que eu olho para essa resposta. Terceiro ponto que eu quero destacar: quais são as causas da pobreza? Eu não sei se você já se perguntou quais são as causas, já pesquisou, já parou um momento para olhar para isso, mas aqui talvez seja o momento da gente debruçar sobre essa questão. E aí me vem à mente, aí olhando nas minhas anotações, me vem à mente que parece não haver uma única razão para a pobreza, né? Para a causa da pobreza. Porque parece um conjunto de fatores que leva à pobreza, né? Não há uma causa única. É esse ponto para a existência da pobreza, né? Que causa a pobreza. Não é um único ponto, mas um conjunto de fatores que leva à pobreza. E eu quero citar aqui apenas alguns. É possível não, certeza disso, nós não vamos falar sobre todos, né? Mas nós vamos aqui pelo menos pincelar alguns. E o primeiro deles que eu quero trabalhar com você é o monopólio do poder econômico, né? Monopólio do poder econômico. Segundo a revista Forbes, eu tive pesquisando, e segundo essa revista, é uma revista muito famosa, que fala do pessoal aí que tem dinheiro, fala de quem é mais rico, enfim. Segundo essa revista, 1% da população retém 2 vezes mais riquezas do que toda a população restante da população do planeta Terra. Ou seja, 1% da população tem riqueza de quase 7 bilhões de pessoas, que é a população, em torno disso, é a população do planeta Terra. Então veja, isso aqui é um monopólio. O que é um monopólio? Monopólio, para aqueles que não conseguem captar, não conseguem entender, o monopólio é quando, por exemplo, eu tenho uma empresa, por exemplo, no ramo, sei lá, de carne, e eu vou lá e compro todas as outras, e eu formo um grupo em que eu tenho o poder de controlar preços, de controlar para quem vendo, de controlar tudo. Então isso é monopólio. Então veja que toda a riqueza do mundo está na mão de 1% da população. É terrível, não é não, meu irmão? É uma coisa absurda. Mas é isso que existe, né? E quem tem o monopólio, a gente passa para o segundo ponto falando de exploração. Quem tem o monopólio, ele consegue explorar. Explorar quem? Explorar pessoas, né? Explorar pessoas. De onde vem toda essa riqueza de 1%? Essa população toda que, de certa forma, eles projetam, eles injetam nesse 1%.
né? Eles estão com todo o controle da riqueza na mão. E quem alimenta isso são os restantes da população. Então eles têm um poder de exploração. E aí quando eu penso em exploração, eu lembro, por exemplo, de Êxodo, capítulo 20, verso 2. Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Essa é a afirmação de Deus. Deus diz que tirou o povo da escravidão, né? Escravidão do Egito. Meu irmão, quem é escravizado, ele está sendo explorado. Explorado onde há exploração, não há, meu irmão, justiça. Não há direitos. Os direitos são negados. Existe todo tipo de privação. Inclusive, meu irmão, da vida. Esse próprio texto aqui, escrito em Êxodo 20, verso 2, isso aqui é um texto do Decálogo, que a gente chama de 10 mandamentos, os 10 mandamentos. O próprio texto aí, de Êxodo aí, vai contar a história, por exemplo, de Moisés. Moisés vive por uma intervenção divina, mas existia uma ordem dos governantes do Egito, do rei do Egito, para que toda criança do sexo masculino tinha que ser morta. Ou seja, a exploração no Egito chegou ao ponto, o povo de Israel estava sendo explorado ao ponto, nação crescia, o povo estava se tornando forte, e o rei disse assim, não, vamos intervir nesse negócio aí. Vamos explorar a ponto de tirar a vida dos meninos que nascesse naquela época. E aí Moisés é um milagre, porque foi o próprio Deus que fez com que Miriam, que sua mãe ali, aliás, Miriam, irmã de Moisés, sua mãe colocasse Moisés naquele cesto e ele fosse até a margem do rio para que a filha de Faraó pegasse o menino e criasse como sendo seu filho. Então veja, o quanto a exploração ela é terrível, ela é danosa, mas acontece. De onde? Qual é a causa da pobreza? Um dos pontos são esses. Monopólio do poder econômico. E aí, com esse monopólio, há exploração. E na história do Brasil? Né? Como se deu, como se dá a pobreza? Né? História do Brasil, a gente lembra que há um passado, como foi formado a nossa nação, como foi formado aqui, Brasil, né? Colônia de Portugal, e aí vieram para aqui, primeiramente, segundo os estudiosos, diz que veio pessoas de má índole, pessoas que não era sentenciada lá na sua nação, lá em Portugal, e vinha para aqui como uma espécie de punição. Só que quando chegaram no Brasil, descobriram que havia riquezas. E aí o que acontece? Muitas riquezas, pessoas lá começaram a vir para o Brasil, pessoas de posses, e chegou aqui, e aí criaram todo um sistema escravocrata, onde os mais ricos subjugavam os menos favorecidos. É assim que surgiu a nação brasileira, né? E aí aconteceram muita também exploração. Como? Os navios negreiros traziam os negros da África. Em porões de navios, tirado da sua gente, tirado da sua terra, dos seus familiares, e chegava ao Brasil e era vendido como objeto. Era assim que acontecia, como o Brasil foi formado. Então sempre teve a elite, a classe dominante e a classe pobre. E aí o pobre alimentando a classe rica. Foi assim que nossa nação surgiu. E nos dias atuais,
nos dias atuais, o que causa, o que existe para a causa da pobreza? A gente pode citar também algumas. Por exemplo, a corrupção. Onde existe corrupção, falta saneamento básico. E o meu filho, o teu filho, os filhos dos pobres, que é onde mais o saneamento básico não chega, eles têm a tendência a ficar doente mais fácil. Onde há corrupção, tem falta de moradia, de saúde, desenvolvimento, educação, né? E esse último fala, né? Educação, mas é importante nós voltarmos na saúde, na moradia. Quantas pessoas perdem a vida por não ter uma moradia digna, morar em lugares em que não era para morar. Ah, mas o cara foi lá e construiu lá na Rebanceira, lá naquele lugar que não era para construir. Ele construiu, meu irmão, porque ele não tem condição de construir em outro lugar. E ele precisa morar. Ele não tem como pagar um aluguel digno. E ele vai morar ali. Né? Talvez a gente lá no fundo queira colocar uma culpa, mas tem um sistema por trás que alimenta tudo isso. E a saúde? Quantas pessoas não perdem a vida? Por quê? Porque a corrupção tira o dinheiro que era para ir para a saúde. E a gente está aí vendo toda hora em matérias de jornais isso tudo acontecer. E a educação? O que a falta de educação produz? A falta de educação produz o seguinte: uma classe dominante possui privilégios. Uma vez que muitos pobres não ingressam na universidade pelo déficit educacional. Então, veja que isso é uma realidade no nosso país. Exemplo. Qual a porcentagem de pobre que entra na USP? É uma pequena parcela, muito pequena, sabe? Muito pequena que entra na USP. Geralmente o filho do pobre, ele estuda em escola pública, geralmente, de péssima qualidade, e que quase sempre não tem condição de competir com os filhos dos ricos, que estudam em escolas particulares de melhor qualidade. É assim que funciona. E por isso a competição é desigual. Ou seja, o sistema já é colocado para que uma elite, através da educação, domine sobre os demais. É assim que funciona. É a pobreza, e aí a pobreza no Brasil se perpetua. Por quê? Porque um sistema é criado para que o filho do rico estude na universidade de ponta. Mas na universidade de ponta, que é pública. Mas a escola pública, o filho do rico não vai lá. Por quê? Para que o rico domine pela educação a classe menos favorecida. É assim que eu enxergo. E lógico, só posso falar aquilo que eu consigo ver, que eu consigo enxergar. Meu irmão, ser pobre é terrível. Não é fácil. É uma coisa absurda. Olha, vou te falar. É uma coisa terrível. Né? E o que a Bíblia diz sobre os pobres? A pobreza, dentro do texto bíblico, dentro do contexto bíblico, a pobreza sempre esteve presente em Israel. Mas havia uma justificativa para a pobreza. E está registrado na Bíblia. Está lá em Deuteronômio capítulo 15, verso 4 e verso 5, que diz o seguinte: não deverá haver
pobre algum no meio de vocês. Pois na terra que o Senhor, seu Deus, lhes está dando como herança, para que dela tome posse, ele os abençoará ricamente, contanto que obedeça os estatutos, contanto que obedeça em tudo ao Senhor, o seu Deus, e coloque em prática toda esta lei que hoje lhe estou dando. Isso foi uma fala de Deus, através de Moisés, para uma segunda geração, né? Que é por isso que leva o nome de Deuteronômio, uma repetição da lei, uma fala de Deus para aquele povo, dizendo que uma justificativa, né? Para que se a pobreza chegasse, seria por causa da desobediência. No entanto, a gente ao decorrer do texto bíblico, da história de Israel, das escrituras, a gente percebe que sempre houve pobreza. E aí o que Deus fez para amenizar a pobreza? Deus criou leis, né? Por exemplo, Êxodo 22, 25. Nenhum empréstimo para alguém necessitado poderia ser cobrado juros. Já pensou, meu irmão? Se nós tivéssemos uma lei dessa forma, onde os bancos não pudessem, onde os bancos não cobrassem juros. Pois é, Israel tinha essa lei, Deus criou essa lei. Né? Êxodo 22, 25. Se fizermos empréstimo a alguém do meu povo, algum necessitado que vive entre vocês, não cobre juro dele, nem empreste visando lucro. Essa era a ordem de Deus. O que mais que Deus criou? Segundo ponto. Durante a colheita, era permitido ao pobre que colhesse na extremidade da lavoura ou que caísse da colheita. Isso está registrado onde? Em Levítico 19, de 1 a 10. E o que diz Levítico 19, de 1 a 10? Vamos ler na íntegra. Quando fizerem a colheita da sua terra, não colha até as extremidades da sua lavoura, nem ajunte as espigas caídas de sua colheita. Não passe 2 vezes pela sua vinha, nem apanhe as uvas que tiverem caído. Deixe-os para o necessitado e para o estrangeiro. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Ou seja, o Deus que estava cuidando, o Deus que estava amenizando a desigualdade no meio do seu povo. Deus é lindo, Deus cuida do povo. Embora tenha gente para explorar, Deus cuida do povo. Coisa linda, coisa maravilhosa. Terceiro, a cada 3 anos, todos os dízimos dos produtos, colhidos nesse terceiro ano deveria ser distribuído também entre os pobres. Onde é que isso está registrado? Isso está registrado em Deuteronômio, capítulo 14, 28 e 29. E o texto diz o seguinte na íntegra: ao final de cada 3 anos, traga todos os dízimos da colheita do terceiro ano e armazene-os em sua própria cidade, para que os levitas, que não possuem propriedades nem herança, os estrangeiros, os órfãos, as viúvas que vivem na sua cidade, venham comer e saciar-se, e para que o Senhor, seu Deus, abençoe em todo o trabalho de suas mãos. Olha que coisa maravilhosa. Essa era a resposta de Deus para a situação do povo que vinha. E por último aqui, pensando aqui sobre o que a Bíblia diz sobre a pobreza, sobre os pobres. Por último, nós temos aqui, a cada 7 anos, os credores tinham que perdoar as dívidas dos seus devedores, compatriotas, a fim de que pudesse recomeçar as suas vidas. Isso está registrado aonde? Deuteronômio capítulo 15, de 1 a 4. Vamos ler?
no final de cada 7 anos, as dívidas deverão ser canceladas. Isso deverá ser feito da seguinte forma: todo credor cancelará o empréstimo que fez ao seu próximo. Nenhum israelita exigirá pagamento de seu próximo ou de seu parente, porque foi proclamado o tempo do Senhor para o cancelamento das dívidas. Vocês poderão exigir pagamento do estrangeiro, mas terão que cancelar qualquer dívida de seus irmãos israelitas. Assim não haverá, olha a declaração de Deus, assim não haverá pobre algum no meio de vocês, pois na terra que o Senhor, seu Deus, lhe está dando como herança, para que dela tome posse, Ele os abençoará ricamente. Ou seja, Deus dá uma lei para cancelamento de dívida e diz: se vocês fizerem isso, Ele vai abençoar. Uma lei com, a bênção de Deus. Resultado vai ser a bênção do Senhor. O que eu olho para tudo isso aqui? O que eu vejo, meu irmão, minha irmã? Deus tinha todo cuidado com seu povo. Ele tinha todo cuidado para diminuir a desigualdade, para diminuir a pobreza. Algo muito importante nós observarmos. Isso se chama cuidado de Deus. Cuidado de Deus. Isso se está aí, se está nos textos bíblicos, é porque Deus quer nos ensinar. Deus quer que eu e você aprendamos sobre a palavra de Deus. E venhamos pôr em prática, Deus sempre cuida do seu povo. Deus sempre cuida dos seus, Quinto ponto, nós estudarmos nessa manhã. Qual é a relação de Jesus e os pobres? Qual é a relação? E aí é obrigado a gente parar um pouco e pensar onde tudo começou. Tudo começou na plenitude dos tempos, que chama a plenitude do tempo, onde Jesus veio à terra. E que está registrado em Gálatas, capítulo 4, versos 4 e 5, que diz o seguinte: quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebessem a adoção de filhos. Ou seja, Jesus vem, e aí aqui a gente precisa, tudo começou quando Jesus veio, à terra. Na nação de Israel tinha um dia um ano chamado Ano do Jubileu. O Ano do Jubileu, que está lá registrado em Levítico 25, nós não vamos ler, é um texto extenso, mas você pode pesquisar. Levítico 25, existia lá uma lei em que a cada 50 anos tinha aí o Ano do Jubileu. Eu não sei se a gente poderia, acredito que não seja coincidência, mas Jesus nasce e com 33 anos, Jesus aí, alguns podem não ser se essa data exata, mas é próximo disso, Jesus inicia seu ministério. E quando Jesus inicia seu ministério, ele vai passando em uma sinagoga, e a gente pode até pegar esse texto, ele vai passando em uma sinagoga, e aí ele, quando chega lá naquela sinagoga, é dado o livro do profeta Isaías para que ele leia. E ele acha, É importante nós olharmos para isso aqui, e ele olha para aquele
livro ali, e aí ele faz a leitura daquele livro. E o que ele diz lá? O que ele lê? Ele lê isso aqui, ó, Isaías 61, de 1 a 3 ali, e todo o capítulo ali. Diz aí em Isaías: o Espírito do Soberano, Senhor, está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar a liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, o óleo de alegria em vez de pranto, e o manto de louvor em vez de espírito deprimido. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor para a manifestação da sua glória. Então o que Jesus faz? Jesus, 33 anos após ter nascido, o que seria essa plenitude dos tempos? É o tempo exato de Jesus chegar. É o tempo certo. Ou seja, total, pleno, não faltava nada. Nem a língua, a cultura, os governantes, as leis, não faltavam nada. Jesus chega no tempo certo. E com 36, em torno de 33 anos, Jesus começa seu ministério. E aí Lucas registra isso em Lucas 4. E aí ele começa aí do verso 16. Ele começa. E ele diz o seguinte: quando Jesus chegou a Nazaré, cidade de sua infância, foi à sinagoga no sábado, como de costume, e se levantou para ler as Escrituras. Entregaram-lhe o livro do profeta Isaías, e ele abriu e encontrou, não foi por acaso, ele encontrou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois ele me ungiu para trazer as boas novas aos pobres. Ele me enviou para anunciar que os cativos serão soltos, os cegos verão, os oprimidos serão libertos, e que é chegado o tempo do favor do Senhor. Irmãos, aqui é muito interessante, é muito rico isso aqui, porque dentro do ensinamento do Antigo Testamento, de Levítico, existia lá um personagem muito importante, que era o parente resgatador. Ou seja, alguém empobrecia, alguém ficava devendo, quando não tinha a pagar, se vendia o seu trabalho e se tornava alguém, uma espécie de contrato de trabalho, ou alguém vendia suas terras, e aí, o que fazer para recuperar isso? Tinha aí um parente resgatador, que ele tinha direito de resgatar a propriedade, de resgatar ali do seu parente ali aquilo que tinha saído das suas posses, das suas mãos. E aí Jesus vem aqui e através desse texto Jesus ele coloca como o nosso parente próximo, aquele que tem condições de resgatar. Eu não tinha condição, você não tinha condição. A nossa pobreza era extrema, a nossa pobreza era grande a ponto de eu não ter o que fazer, da humanidade não ter o que fazer. E aí Jesus é esse parente próximo, em que ele vem e anuncia esse texto de Lucas.
ele fala nesse texto de Lucas o que ele veio fazer. E aí ele veio fazer o que? Jesus te revela com uma boa notícia, com o Evangelho, né? E aí Jesus é o nosso parente resgatador. E aí ele tem como proposta soltar os que estão presos. Ele tem como proposta dar visão aos cegos. Ele tem como proposta libertar os oprimidos. É isso que Jesus tem como proposta. E quem são esses presos? Quem são os cegos? Quem são os oprimidos? Existem pessoas que estão presas no pecado. Não tem pobreza maior, meu irmão, do que a pessoa que está presa no pecado. Não tem pobreza maior, né? Lógico, Jesus fez sinais e maravilhas, retornou a visão de cegos e que provava que ele era o Messias, como está registrado no texto bíblico. Mas Jesus veio dar visão aos cegos. Jesus veio tirar a opressão, né, dos cativos. Ele veio tirar a opressão, ele veio tirar daqueles que estão oprimidos, ele veio libertar. Essa é a proposta de Jesus. E Jesus é o nosso parente. Eu não tinha condição. Quantas pessoas estão nessa situação? Quantas pessoas? É algo para nós pensarmos, qual era a minha condição. Lá em Israel, no ano do jubileu, era um ano de festa, era um ano de, era um ano de grandes vitórias, era um ano de celebrar, de alegrar, porque o parente remidou, porque chegou a época em que celebrava ali o cancelamento de dívidas, celebrava ali a vitória que o povo recebia. Então havia muita festa. É por isso que o que Jesus fez por nós é para ser celebrado, é para ser lembrado, é para ser festejado. Não é algo pequeno, é algo muito grande. O que Jesus fez conosco, o que Jesus fez com todo aquele que deixa, né? Porque é possível que tenha cativos que não quer ser liberto. É possível que tenha cego que não quer ver. É possível que tenha oprimido que não quer ser liberto. É possível. Mas Jesus, ele veio fazer esse ato tão lindo, tão maravilhoso para com a nossa vida. Tem tanta gente pobre, meu irmão, né? A pobreza, ela não só é financeira, escassez de alimento. Existe uma pobreza, meu irmão, espiritual. E Jesus veio nos enriquecer espiritualmente. As promessas que Deus tem através do ato de Jesus, através da ação de Jesus, é muito grande. Eu gosto sempre de lembrar de Apocalipse, capítulo 21. Não vai haver mais choro, não vai haver mais dor, não vai haver mais fome. Por quê? Porque Jesus, o nosso parente mais próximo, ele conquistou. E ele conquistou na cruz do Calvário. Ele veio para anunciar as boas novas. E a boa nova é o Evangelho. E o Evangelho é essa notícia. Não vai haver, meu irmão, mais desigualdade. Todos vão ser iguais a Deus. É por isso que Jesus é diferente dos sistemas que estão aí impostos, dos sistemas que estão aí estabelecidos.
No reino dele não vai haver maior ou menor, vai ser todos iguais. Todos vão ter o privilégio de louvar, de bendizer o grande Deus, o grande Senhor. Que coisa linda, que coisa maravilhosa. O que é que eu faço com isso? O que é que você faz com isso? Meu irmão, valorize o que você tem, meu irmão. Valorize o que você tem, minha irmã. O que Deus conquistou para você é algo muito grande. Festeje, vibre, sempre. É algo muito maravilhoso. Não é algo para ser vivido da boca para fora, ser vivido sem entusiasmo, mas é para ser vivido com paixão, com coração, com entrega. O que Jesus conquistou para mim é algo muito grande. Louvado seja o nome do Senhor. É muito grande. Então como é que eu vou honrar? Como é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer? Sabe, meu irmão? Próximo ponto nosso. Qual é a resposta da igreja? Qual é a resposta da igreja à pobreza? Aos pobres? Qual é a resposta? Nós temos aqui no início da igreja. E aí nós temos um texto que acho que todo cristão já ouviu falar, já leu, muito conhecidíssimo, que é o capítulo 2 e verso 42 ao 47. Quero ler de novo, nós estamos numa escola bíblica dominical, escola bíblica para estudar. Vamos lá, diz o seguinte o texto: ele se dedicava ao ensino dos apóstolos, à comunhão e ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. A igreja do primeiro século, ela entendeu bem o recado de Jesus. Entendeu bem, respondeu à altura. Parece que nos dias atuais, falar disso aqui, falar dessas verdades, parece uma utopia. Né? Parece. Mas a igreja respondeu bem. Olha o restante dos versículos. Diz o seguinte: todos os dias continuava a reunir-se no pátio do templo, partia o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. Meu irmão, minha irmã, não é discurso que vai convencer as pessoas, não. Não é discurso. Sabe o que vai convencer as pessoas? São atitudes. Sabe o que vai chamar as pessoas a acreditar no evangelho que você crê? São atitudes, meu irmão. É se importar com a desigualdade, é olhar para o outro, se pôr no lugar do outro, é viver com o outro, é criar vínculo com o outro. É isso que vai mudar, é isso que vai fazer a diferença. Não adianta nós chegar lá todo engomadinho, sabe? Todo arrumadinho, todo com título, com anel, sabe? Diplomas. Tudo isso pode ter importância. Tem sua importância. Mas eles caíram na graça do povo. Por quê? Porque ele começou a olhar para o pobre. Ele começou a olhar para o necessitado. Olha o que Atos 4, versos 32 e 35 diz. A multidão dos que criam, uma era a mente e o coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam
tudo o que tinha. Com grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição de Jesus Cristo. Olha só isso. Veja mais um pouquinho adiante. Não havia pessoa necessitada entre eles, pois os que possuíam terra ou casas as vendia, trazia o dinheiro da venda e colocava aos pés dos apóstolos, que o distribuía segundo a necessidade de cada um. Olha que coisa gloriosa. A igreja está respondendo. A igreja, como disse aqui, qual é a resposta? A igreja está respondendo aquilo que Cristo fez. Né? Qual é a resposta da igreja? A resposta era essa. Eles transmitiam uma mensagem falada. Eles transmitiam uma mensagem do Evangelho, anunciavam o Evangelho, mas transmitiam uma mensagem vivida. Né? Era isso que eles faziam. Os pobres, meu irmão, sempre puderam contar com o cuidado de Deus. Sempre puderam contar com o cuidado de Deus. Ou seja, através de leis ou da sua igreja. Portanto, você e eu, nós que somos igreja, Deus quer usar você nos dias atuais. Depois de ouvirmos tudo isso, o que Deus quer fazer? Deus quer usar você. Deus quer usar você, igreja do Senhor Jesus Cristo. Ele quer usar você para quê? Essa é a pergunta. Ele quer usar você para anunciar o Evangelho. Ele quer usar você para anunciar boas notícias a quem? Aos pobres. Pobre é todo aquele que se sentir necessitado da presença de Jesus. Pobre é aquele que se sentir necessitado de ser liberto por Jesus do pecado. Pobre é todo aquele que se sentir necessitado de enxergar com a visão que Jesus quer que ele enxergue. Pobre é todo aquele que se sentir oprimido. Jesus quer libertar. Jesus quer usar você para quê? Para promover liberdade aos cativos. Você é um promotor, você é aquele que promove, né? A liberdade aos cativos. Jesus quer te usar para quê? Ele quer te usar para você promover visão cega. Você não dá a visão. Eu não dou a visão, a igreja não dá a visão. Mas você pode ser um promotor. Você pode ser aquele que vai promover a ação de Deus, no sentido de levar as pessoas a Deus. Você vai ser aquele que vai promover alívio aos oprimidos. Então Deus quer te usar para quê? Quer te usar para isso, meu irmão. Quer te usar para isso, minha irmã. Olhando para todo esse contexto, para mim, cada vez mais fica mais claro, mais nítido. Para que Deus me chamou? Para que Deus te chamou? Ele não me chamou, Ele não te chamou para ser alguém que vai, sabe, ser indiferente ao que está acontecendo. Alguém que vai olhar com maus olhos, olha, aquele lá, ele tem procedimento A, B ou C, olha a situação dele. Ele não te chamou para ter preconceito contra nada, ele te chamou para anunciar a boa notícia do Evangelho. E a boa notícia do Evangelho é liberdade aos cativos, visão aos cegos, alívio aos oprimidos. Essa é a missão, nossa missão. Essa é aquilo que eu e você temos como incumbência de fazer para seguirmos aí a vontade de Cristo, a vontade de Deus. Irmão, quero terminar
concluir esse nosso estudo dessa manhã com um texto bíblico que está em Provérbios 19 e 17. Quero ler ele para você, que diz o seguinte: quem trata bem os pobres empresta ao Senhor, e ele o recompensará. Então, nós finalizamos aí o nosso estudo dessa manhã com esse texto de Provérbios 19 e 17. Quem trata bem os pobres empresta ao Senhor, e ele os recompensará. Deus nunca esqueceu essa parte da sociedade que vive esquecida. E Deus quer usar a mim, usar você, usar a sua igreja, para que essas pessoas não se tornem esquecidas, para que essas pessoas não sejam pessoas que não têm esperança. Elas têm esperança sim. Jesus é o parente mais próximo. E Jesus quer usar como canal e quer usar como canal você. Quero orar com você para nós terminarmos a nossa aula de hoje. Se você puder, onde você estiver, feche os teus olhos. Se você puder, onde você estiver, curva a sua cabeça em respeito a Deus, para ligar aí o seu pensamento em Deus e vamos orar junto. Santo Deus e eterno Pai, eu quero, Deus, te louvar. Quero te agradecer pela tua palavra. Quero te agradecer pelos teus grandes feitos. Eu quero te agradecer pela salvação de Jesus Cristo. Eu quero te agradecer, Senhor, porque o Senhor olhou para nós com olhar de misericórdia. O Senhor continua a olhar com olhar de misericórdia. Senhor, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Muito obrigado por aqueles que se sentem acolhidos por Ti. E por aqueles que ainda hão de ser acolhidos, ó Deus, por Ti. E o que eu te peço nessa manhã é que o Senhor nos use como igreja, como instrumento nas Tuas mãos, para fazer a diferença nesse mundo tão caótico, nesse mundo tão, ó Deus, turbulento, Senhor. Mas que a Tua ação, que a Tua mão poderosa possa nos guiar e ser a diferença aonde quer que nós estivermos. Em nome de Jesus é que eu oro a Ti. Amém e amém. Muito obrigado, meu irmão, minha irmã. Deus os abençoe. Vão na paz do Senhor Jesus Cristo.